Olá, boa tarde. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro da Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, Deodato Santana, no Polo Topolândia e na Guarda-Mirim de Maresias. Eu estou gravando a 25ª videoaula, a segunda do mês de julho de 2020, e essa também é a nossa aula extra do mês. Na última aula falamos sobre a história detalhada da peça Macbeth, bem como as fontes de texto e prováveis datas de criação e apresentação. Hoje nós vamos falar mais sobre essas datas, bem como detalhar sobre o histórico de encenações através dos séculos. Vamos falar somente até o século XIX. Bom, as datas de criação e apresentação, parte 2. Outra referência citada seria um espetáculo assistido pelo rei Jaime em Oxford, no verão de 1605, que contava com 3 síbilas, que eram mulheres oraculares, as quais teriam alguma alusão às 3 bruxas da peça Macbeth. A versão mais aceita, no entanto, estipula uma possível data que não seja posterior a 1607, já que neste ano já existem claras alusões à peça. O primeiro relato de uma performance da peça é de abril de 1611, quando Simon Forman registrou tê-la assistido no Globe Theatre em Londres. A peça foi impressa pela primeira vez no First Folio em 1623, e o folio é até hoje a única fonte disponível. O texto que sobreviveu foi claramente alterado por mãos posteriores, e a alteração mais significante foi a inclusão de 2 canções da peça The Witch, que significa As Bruxas, de Thomas Middleton em 1615. Especula-se que Middleton teria inserido uma cena extra envolvendo as bruxas e Hecate, pois esse tipo de cena teria se revelado muito popular entre as plateias da época. Essas revisões feitas ao texto, que desde a edição Clarendon de 1869, presume-se que inclua toda a 5ª cena do 3º ato e parte da primeira cena do 4º ato. Frequentemente são indicadas nos textos modernos. Com base nisto, deveros estudiosos rejeitam todos os 3 interlúdios com a deusa Hecate como não sendo autênticos. Porém, mesmo com este material, a peça é tipicamente curta, o que indica que o texto do folio pode ter sido derivado de uma transição que foi, por sua vez, cortada substancialmente para a performance, ou que tenha sido editada por algum adaptador. Histórico de encenações na época de Shakespeare. Além da menção no documento de Forman, não existem outras performances conhecidas com certeza na época do próprio William Shakespeare. A brevidade da peça e certos aspectos de suas encenações, por exemplo, a grande proporção de cenas noturnas e a quantidade excessiva de efeitos sonoros ocorridos fora do palco, sugerem que o texto existente atualmente tenha sido revisado para produções em lugares fechados, provavelmente no Blackfriars Theatre, que havia sido comprado pelo grupo teatral ao qual Shakespeare pertencia, lembram? A companhia Kingsman em 1608. Restauração e século XVIII. Durante a chamada Restauração, Sir William Davenant produziu uma adaptação espetacular de Macbeth, com todas as cantorias e danças nela, e efeitos especiais como voos para as bruxas. A revisão de Davenant também ampliava o papel de Lady Macduff, fazendo dela um contrapeso temático à Lady Macbeth. Samuel Pepys, na anotação feita em 19 de abril de 1667 em seu célebre diário, chamou o Macbeth de Davenant de uma das melhores peças destinadas a um palco e das melhores variedades de dança e música que ele havia visto. A versão ficou em cartaz até a metade do século seguinte, e foi nessa versão que os mais famosos Macbeths do início do século XVIII, como James Queen, atuaram. Charles Maclean, que não foi particularmente lembrado como um grande Macbeth, é recordado por suas performances na Royal Opera House, em Covent Garden, Londres, no ano de 1773, nas quais diversos tumultos ocorreram relacionados à rivalidade entre Garrick e William Smith. Maclean atuava vestido em trajes típicos escoceses, revertendo uma tendência anterior que vestia o personagem como um brigadeiro inglês. A encenação recebeu críticas respeitosas no geral, embora o crítico shakespeariano George Stevens tenha comentado sobre a falta de adequação de Maclean, então com 80 anos, para o papel. Depois de Garrick,
um dos mais célebres Macbeths do século XVIII foi John Philip Campbell. Ele desempenhou o papel com a sua irmã Sarah Siddons, cuja Lady Macbeth era tida amplamente como insuperável. Campbell continuou a tendência rumo às vestimentas mais realistas e ao idioma de Shakespeare, que haviam marcado a produção de Maclean. O escritor escocês Walter Scott relatou ter feito diversas experiências com a roupa escocesa da peça. As reações à interpretação de Campbell foram divididas. No entanto, Sarah Siddons foi louvada de maneira unânime. Seu desempenho na cena do sonambulismo, no quinto ato, ficou especialmente marcado. O poeta Leigh Hunt a chamou de sublime. As performances de Campbell e Siddons foram as primeiras produções amplamente influentes nas quais a perversidade de Lady Macbeth foi apresentada de maneira mais profunda e ainda mais poderosa do que a do próprio Macbeth. Foi também a primeira vez em que o fantasma de Banquo não apareceu em cena. O Macbeth de Campbell foi, para alguns críticos, educado e cortês demais para o texto de Shakespeare. Seu sucessor, como melhor ator de Londres, Edmund Kean, era frequentemente ainda mais criticado por seus excessos emocionais durante a peça, especialmente no quinto ato. A atuação de Kean como Macbeth, aliás, esteve longe de ser admirada universalmente. O escritor inglês William Hazlitt, por exemplo, reclamava que o Macbeth de Kean se assemelhava muito ao seu próprio Ricardo III. Como costumava fazer em outros papéis, Kean explorava sua forma física atlética como componente-chave do colapso mental de Macbeth. Kean também reverteu a ênfase dada por Campbell em Macbeth como um nobre, apresentando-o como um político inescrupuloso que desaba sobre o peso da culpa e do medo. Kean, no entanto, nada fez para interromper a tendência da época rumo a cenários e figurinos cada vez mais extravagantes. Século XIX. O Macbeth do próximo ator proeminente de Londres, William Charles Macready, provocou respostas tão variadas quanto as que Kean recebera no século anterior. Macready estreou no papel em 1820 na Royal Opera House, em Covent Garden. Como Hazlitt notou, a leitura de Macready do personagem era puramente psicológica, pois nela as bruxas perdiam qualquer poder sobrenatural, e a queda de Macbeth se dava unicamente devido aos conflitos internos desse personagem. A Lady Macbeth mais famosa a contracenar com Macready foi Helena Fawcett, que estreou catastroficamente no papel enquanto ainda tinha pouco mais de 20 anos de idade, mas que conseguiu eventualmente ser aclamada no papel por uma atuação que, ao contrário da de Siddons no século anterior, estava em acordo com as noções da época do decoro feminino. Depois que Macready se mudou para os Estados Unidos, ele continuou a desempenhar o papel e em 1849 esteve envolvido numa rivalidade com o ator americano Edwin Forrest, cujos seguidores o vaiaram durante a performance da peça em Astor Place, levando ao que ficou conhecido como o tumulto de Astor Place. Os dois Macbeths mais destacados de meados daquele século, Samuel Phelps e Charles Kean, foram recebidos com ambiguidade pela crítica, porém obtiveram sucesso popular. Ambos são menos famosos por sua interpretação do personagem do que por certos aspectos de suas encenações. No Shadowswell Theatre, Phelps trouxe de volta quase todo o texto original de Shakespeare, incluindo a primeira metade da cena do porteiro, que era ignorada pelos diretores desde muito tempo. Já a segunda metade permaneceu cortada devido à sua obscenidade. Também abandonou a música que era utilizada na peça e reduziu as aparições das bruxas ao seu papel no fólio. De maneira igualmente significante, ele retornou para o tratamento dispensado no mesmo fólio A Morte de Macbeth. Nem todas essas decisões foram bem-sucedidas no contexto vitoriano, e Phelps experimentou com diversas combinações de Shakespeare e Davenant em suas mais de 12 produções realizadas entre 1844 e 1861. Sua Lady Macbeth de mais sucesso foi Isabella Glynn, cuja presença dominante lembrava a de Sarah Siddons. Uma característica particular das produções de Kean no Princess Theatre de Londres, depois de 1850, era o realismo de seus figurinos.
Kean conseguiu seu maior sucesso no melodrama moderno e não era tido como cativante o suficiente para os principais papéis elisabetanos. As plateias, no entanto, não se incomodavam e uma produção de 1853 ficou em cartaz por 20 semanas. Presume-se que parte da atração era a famosa atenção dada por Kean ao realismo histórico em suas produções, como notou o acadêmico Alardice Nicholl, dizendo que até mesmo a botânica é correta historicamente. A primeira tentativa de Harry Irving no papel no Lyceum Theatre de Londres em 1875 foi um fracasso. Sobre a produção de Sidney Francis Bateman e estrelando ao lado de Kate Joseph Bateman, Irving pode ter sido afetado pela morte recente de seu empresário, Hezekiah Lynchen Bateman. Embora a produção tenha durado apenas 80 performances, seu Macbeth foi tido como inferior ao seu Hamlet. Sua próxima tentativa, ao lado de Ellen Terry no mesmo Lyceum, em 1888, teve um desempenho melhor, chegando a 150 encenações, e contava com música incidental de autoria do célebre compositor Arthur Olivan. Amigos de Irving, como o famoso escritor Abraham Stoker, mais conhecido como Bram Stoker, criador do romance gótico Drácula, defenderam sua leitura psicológica, baseados na suposição de que Macbeth havia sonhado em matar Duncan antes do início da peça. Seus detratores, entre eles o também escritor Harry James, deploraram suas mudanças um tanto arbitrárias no texto. Would have, que significa teria, passou para should have, que significa deveria, na fala durante a morte de Lady Macbeth, e sua abordagem neurastênica ao personagem. Bom, por hoje nós terminamos. Na próxima aula encerraremos o histórico das encenações, concluindo o século XX, e falaremos sobre as adaptações de Macbeth para o cinema. Uma boa tarde a todos e até a semana que vem. Obrigado.